Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Para mim é um privilégio estar nesta igreja pela primeira vez, da Nova Providência. A minha oração é que esta mensagem fale ao seu coração. Eu sei que já fui apresentado, mas me permita me apresentar novamente. Eu me chamo Gabriel Pinheiro, sou membro da Igreja Central de Ananindeua, estou acompanhado pelo meu pai, Eliésio Pinheiro, e eu quero pedir algo a vocês, irmãos. Eu peço para que você abra o seu coração, porque Deus tem uma mensagem para mim e para você. Eu quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, vamos ler os versículos 1 a 14. Eu quero tratar com vocês o tema do caos à comunhão. Esse tema está embasado em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. E por favor, não feche a sua Bíblia, porque nós iremos precisar dela para ouvirmos a voz de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Versículo de número 14. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor.
Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Eu quero pedir para que os meus amados irmãos que compõem a plataforma, que possam se retirar, e aos demais podem tomar vossos assentos, por favor. Irmãos, diante desse texto, eu poderia intitular este sermão de várias formas. Temas como recuperando o fervor espiritual, avivamento ou reavivamento, reacendendo a chama espiritual, etc. Eu poderia intitular esse sermão de várias formas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós fazemos parte de um movimento profético. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu com o objetivo de chamar o mundo de volta às verdades da Palavra de Deus e chamar a atenção desse mundo para o juízo de Deus. E eu quero fazer uma pergunta a vocês: por que ainda não cumprimos a nossa missão? Por que os ímpios ainda não sentiram convicção de pecado? Por que o Evangelho ainda não foi pregado ao mundo todo, como está em Mateus capítulo 24, versículo de número 14? Irmãos, é por causa desses questionamentos que eu resolvi intitular este sermão do caos à comunhão. Porque quando nós fazemos uma análise daqueles que fazem parte deste movimento profético, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai se deparar com caos. Quando você olha para a membresia, você se depara com o secularismo, com o mundanismo, com a apostasia e muitas aberrações. Mas era para estarmos nesta condição espiritual, irmãos? Não. Pois temos tudo. Nós temos tudo. E o que se espera de um povo que é beneficiado em tudo, irmãos? Despertamento espiritual, fervor espiritual, um reavivamento. O que se espera de um povo que tem tudo a seu favor? Resultados. O que se espera desta igreja, irmãos? Que tem a Bíblia, os livros do Espírito de profecia, a lição da escola sabatina, músicas, cultos, sermões, semanas de oração, finais de semana, vigílias e programas que abordam todo tipo de assunto na área da vida de um ser humano. O que se espera desta igreja? Reavivamento, fervor espiritual. E a pergunta permanece: diante de tudo isso que eu listei, o que resultou na sua vida espiritual? Quais foram os frutos que resultou na sua vida? Você passou a ter desejo pela oração? Você passou a ter o desejo pelo estudo da palavra? Você passou a ter um desejo de testemunhar acerca de Jesus e do seu Evangelho? Você sentiu o desejo de vencer o pecado, vencer a sua carne? Porque muitos que fazem parte do remanescente, muitos que fazem parte do movimento profético, muitos que fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se encontram em uma decadência espiritual. E é por isso que eu escolhi a passagem de Ezequiel para a nossa meditação, pois tem lições poderosas sobre reavivamento. Mas também esta passagem nos revela o caos que há em nosso mundo. Por que esta passagem, irmãos, é importante para o povo de Deus? Note o que a serva do Senhor nos diz. Essa analogia, falando de Ezequiel capítulo 37,
essa analogia dos ossos secos não se aplica ao mundo, mas também aos que têm sido favorecidos por grande luz, pois eles são também semelhantes aos esqueletos do vale. Tem forma de homens, estrutura do corpo, mas não tem vida espiritual. Essa analogia não se aplica ao mundo, mas àqueles que têm sido favorecidos por grande luz. A serva do Senhor está falando de quem, irmãos? De nós. Nós temos tudo. E porque há no nosso meio decadência espiritual? O que se espera do povo de Deus, irmãos? O que se espera dessa igreja? Fervor, não apatia espiritual. Mas infelizmente há entre nós homens e mulheres que o seu exterior, que aparentam espiritualidade, que o exterior aparenta uma vida piedosa, mas dentro de si, no seu íntimo, não há uma vida espiritual. O que nos falta, irmãos? O que falta para o povo de Deus no tempo do fim, irmãos? Vida. Mas é qualquer tipo de vida, irmãos? Não. Vida espiritual. E o texto de Ezequiel serve para quebrar o nosso orgulho adventista, pois o texto nos revela o diagnóstico do povo de Deus do tempo do fim. E que diagnóstico é esse? Vocês me perguntam. Acompanhe comigo Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam como, irmãos? Sequíssimos. Irmãos, isto é sério. Deus compara o Israel do passado e o povo de Deus no tempo do fim a esta igreja. Deus compara esta igreja a um cemitério. É interessante é que Deus pega o seu profeta e o faz andar no deserto. E o profeta, irmãos, se depara com uma cena horrível, assustador, terrível. Ele olha para o vale e ele nota vários ossos por toda parte. Mas note o que o texto diz, que estes ossos estavam como, irmãos? Como estes ossos estavam, irmãos? Sequíssimos. E cientificamente, ossos secos ou sequíssimos significam que não tem nenhum resíduo de tecido mole. Não há umidade, nem sangue, nem medula óssea. São ossos totalmente frágeis e quebradiços, pois estão desprovidos de umidade e tecidos vivos, podendo representar morte ou decomposição avançada. E o que me choca é que Deus não fez Ezequiel andar em um vale onde estava recheado de corpos. Não. Mas sim em um vale que estava recheado de ossos sequíssimos. Imagine, irmãos, se Deus tivesse levado o profeta a andar em um vale que tivesse recheado de corpos. Possivelmente o profeta poderia encontrar algum soldado, alguma pessoa, mesmo mutilada, viva.
Mas o profeta se depara com caos, em um lugar desprovido de vida. E não bastando isso, Deus faz este profeta andar sobre estes ossos. Note, não há sangue, não há tecido mole. Quando o profeta caminha sobre os ossos, o que acontece com os ossos, irmãos? Eles se quebram. Eles são esmagados. Por quê, irmãos? Porque Deus queria ilustrar uma verdade difícil. E que verdade era essa? É que aquilo que estava diante do profeta representava o povo de Deus, representava o estado espiritual da nação de Israel. Eles estavam sem vida, eles estavam destruídos, eles estavam mortos espiritualmente. Após serem levados como cativos para a Babilônia, Israel havia perdido a sua glória. E este não é o caso da nossa igreja. Escute, irmãos, muitas igrejas adventistas estão perdendo a glória de Deus e ainda não perceberam. Talvez eu esteja falando para irmãos que me ouvem nesta manhã que já estão perdendo a glória. Talvez eu esteja falando para irmãos que já perderam a vida do Espírito. Talvez eu esteja falando para irmãos que se encontram, como nesta imagem aqui, irmãos, esqueletos, estão de ternos, estão com vestidos abaixo dos joelhos, mas estão mortos espiritualmente. Irmãos, Deus tem me dado a alegria e o privilégio de pregar em muitas das nossas igrejas. Mas sabe o que tem me entristecido, irmãos? É que em muitas delas você encontra apatia espiritual. Você se depara com a frieza. Igrejas recheadas de membros frios e formais, sem vida, e que muitas vezes contagiam o pregador. Irmãos, isso é tão sério que no tempo de Uriah Smith, para aqueles que não sabem, Uriah Smith foi um dos pioneiros da nossa igreja. Ele conviveu ali no tempo de Ellen White, e relatando, irmãos, a situação das igrejas adventistas do sétimo dia, no tempo de Ellen White, veja o que ele diz: nunca testemunhamos um declínio tão geral da religião como no presente. Na verdade, a igreja devia despertar e investigar a causa dessa aflição, pois deve considerá-la como uma aflição todo aquele que ama Sião. Ou seja, se você ama a causa de Deus, se você ama a igreja de Deus, você não deve se conformar diante da frieza e da condição espiritual em que o povo de Deus se encontra. O que você deve fazer? Investigar e passar por um despertamento espiritual. E eu faço uma pergunta: durante essa semana, você dedicou tempo para analisar a sua vida espiritual? Durante esta semana, você passou por um despertamento espiritual? Uma das características daqueles que amam a causa de Deus são aqueles que não apenas reconhecem a sua necessidade espiritual, mas buscam passar por um reavivamento. Quando nos lembrarmos de quão poucos, irmãos, você percebe? Quando nos lembrarmos de quão poucos e raros são os casos de verdadeira conversão, e a impenitência e dureza dos pecadores são quase sem par. E ele está falando dos ímpios, irmãos. Ele está falando de quem, irmãos? De nós. Há milhares de ministros nas congregações,
e nas conferências, e muitos milhares de leigos, tão mortos e inúteis como estéreis figueiras. Será que este é o seu caso? De você ser um morto e um inútil, como figueiras estéreis? Não contribuem com nada de natureza temporal ou espiritual para o progresso e triunfo do Evangelho através da terra. Ou seja, são aqueles membros que não estão nem aí. Vivem a vida como se nada tivesse acontecendo. Como se Cristo ainda levasse muitos anos para voltar. E eu não estou falando apenas de membros, estou falando de pastores. Quantos pastores que fazem parte da nossa igreja estão mortos espirituais? Que não ajudam em nada em relação ao triunfo do Evangelho. E este homem encerra o texto da seguinte forma: se todos esses ossos, se todos esses ossos secos de nossa igreja e de suas congregações ressuscitassem e realizassem um serviço fiel e ativo, que novas e gloriosas manifestações de poder divino se presenciariam. Irmãos, por que não há poder entre nós? Porque ainda não cumprimos a nossa missão. Porque não há conversões, irmãos. Porque ainda não houve um triunfo do Evangelho. A culpa é de quem, irmãos? Minha, sua, dos ossos secos que fazem parte da nossa igreja. Irmãos, lendo a passagem de Ezequiel, nós podemos entender que houve uma guerra e um lado foi derrotado. E que lado foi esse, irmãos? Israel perdeu a guerra. E não foi qualquer tipo de guerra, a guerra espiritual. Porque Deus havia levantado profetas com mensagens de arrependimento. E qual era a mensagem dos profetas? Povo de Israel, abandonem a idolatria, voltem-se para o Senhor, abandonem os vossos maus caminhos, abandonem a feitiçaria, abandonem o mundanismo. Mas o povo de Israel não quis ouvir. E por isso, irmãos, eles perderam a guerra. E nós, irmãos, nós estamos vivendo em uma guerra espiritual. E mesmo tendo as armas necessárias para vencer essa guerra, muitos deixaram serem derrotados. E o que leva o crente, irmãos, à derrota? O que leva o crente à derrota, irmãos? O pecado, o mundanismo, o secularismo. E a culpa é de quem, irmãos? A culpa é de quem, irmãos? Escute, todos são responsáveis por esse esfriamento. Não é, irmãos, o jovenzinho que não quer saber nada de igreja. Não são, a culpa não pertence apenas às crianças. Ou aquele irmãozinho frio, gelado, não. Todos são responsáveis por esta derrota. Acompanhe comigo Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Então ele me disse, Deus falando ao seu profeta: filho do homem, esses ossos são alguns da casa de Israel? Esses ossos são toda a casa de Israel. Olhe para o versículo 10. Profetizei como ele havia ordenado. O
Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Irmãos, um exército, ele é composto por hierarquias. Nós temos o soldado, nós temos o sargento, capitão, coronel e etc. Ou seja, irmãos, o esfriamento começa desde o líder espiritual, passando pelo rei da monarquia, até as crianças de colo. É toda a casa de Israel. Ou seja, irmãos, nós somos os responsáveis por esse esfriamento. Nós somos os responsáveis pela derrota espiritual, irmãos. Nós somos os responsáveis. Os líderes são responsáveis quando se recusam a estudar a Bíblia, a oração. Os líderes são responsáveis quando eles ignoram os cultos e as reuniões de oração. Nós somos responsáveis quando não ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós somos responsáveis quando preferimos o entretenimento do que as coisas de Deus. Nós somos responsáveis por esse esfriamento espiritual. E é por isso, irmãos, que entendemos, tendo isso em vista, nós entendemos o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Acompanhe comigo. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Na Nova Versão Internacional está escrito o seguinte: ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó Senhor, ó soberano Senhor, só tu o sabes. A condição de Israel é deplorável. A condição do povo de Deus no tempo do fim é deplorável. Irmãos, quando você olha para a igreja e quando você se depara com o mundanismo, com o secularismo, quando você se depara com irmãos que preferem um entretenimento do que as coisas de Deus, Deus olha para nós e faz uma pergunta: por acaso pode este povo tornar a vida? Será que há solução para o meu povo? E diante do caos, eu respondo da seguinte forma: Senhor, só tu sabes. Porque aos olhos humanos é impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. É por isso que na Nova Versão Internacional, o profeta invoca um atributo de Deus. E este atributo é pouco conhecido pelos cristãos, que é a soberania de Deus. Aos olhos humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível para aquele que crê. O reavivamento, irmãos, não poderá ser reproduzido pelo homem, mas é uma obra soberana de Deus. Veja o que Ellen White diz: não é um instrumento humano que deve infundir vida. O Senhor, Deus de Israel, fará essa parte, avivando a natureza espiritual sem vida e pondo-a em atividade. O fôlego do Senhor dos Exércitos precisa penetrar nos corpos inanimados. Não é o homem que produz o reavivamento. Não é o homem que produz o despertamento espiritual. Quem faz isso, irmãos? O Senhor, o Deus de Israel. Só há uma maneira para sairmos
dessa condição espiritual. Só uma maneira de passarmos por esse despertamento, de ressuscitarmos da morte espiritual. Só há um meio. Veja o que o profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 14: porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Esta é a promessa de Deus, irmãos. A ponto de Deus afirmar na última parte do versículo, irmãos, note: porei em vocês o meu espírito. A promessa de Deus aos ossos secos é pôr no cristão, é pôr nestes ossos o espírito, para que eles vivam. E o que iria acontecer com o povo de Israel, irmãos? Eles iriam voltar para Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor. Só uma forma de nós voltarmos para Canaã celeste, se nós tivermos o Espírito Santo. E esta promessa é certa. Por quê? Porque o próprio Deus disse: quando isto aqui se cumprir em vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei. Amém. Só que para isso, irmãos, eu preciso fazer algo. Deus faz a sua parte, e nós precisamos fazer a nossa parte. E vocês podem me fazer uma pergunta, irmãos. Irmão Gabriel, o que eu devo fazer para obter essa promessa? O que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, reconhecer que você está morto. O primeiro passo para que o Espírito entre na sua vida é reconhecer que você está morto diante de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Note, irmãos, apenas o que está grifado em amarelo. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Você reconhece que você está morto espiritualmente? Você tem humildade para chegar diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu não tenho sido um cristão fiel. Eu tenho ensinado, mas eu não tenho vivido aquilo que eu quero. Senhor, às vezes eu só abro a sua Bíblia na igreja, mas eu não tenho prazer em abrir a sua Bíblia na minha casa. Não tenho prazer na oração. O primeiro passo para que o Espírito entre na sua vida é reconhecer que você está morto e que você precisa urgentemente da ação de Deus na sua vida. Amém. Segundo passo para você obter a promessa do Espírito Santo é quando houver o que, irmãos? A exposição das Escrituras. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de quem, irmãos? A palavra de homem? A palavra de um cientista? Ouçam a palavra de quem, irmãos? Do Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, quando a Bíblia for priorizada em nossos púlpitos, então o Espírito Santo será derramado entre nós. Amém. Irmãos, agora, é qualquer tipo de sermão que precisa ser abordado dentro da igreja?
É de qualquer maneira que o pregador deve abordar a palavra de Deus, irmãos? Com brincadeiras? Ao vocês assistirem esse vídeo, eu gostaria que vocês se fizessem uma pergunta. Com base na exposição que houve no vídeo, poderia levar o povo a passar por um despertamento espiritual? Escute, por favor. Analise esse vídeo. Não contavam com a minha astúcia. Isso é dentro da igreja. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Estou vendo o irmão querido ali, com a cabelo chapolin, respira aí, brother. Aí, ó, isso aqui é gente de oração, né? Isso aí é um pastor. Gente ligada com o pastor, não? Isso aí ocorreu No final de hoje você vai poder me dar um abraço. E a igreja adventista? Será que nós temos pregadores que são palhaços? Foi mal, eu estava de fone. Mas vocês são lindos. Bom dia para os brasileiros. Buenos dias para os que hablam espanhol. É muito massa estar aqui no Maranata. Você consegue imaginar um profeta de Deus tendo esse tipo de comportamento, irmãos? Utilizando palavras esdrúxulas como "é muito massa estar aqui com vocês", ficando dizendo "vocês são lindos, 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 lindos e lindos". Foi para isso que Deus chamou o profeta Ezequiel para profetizar para o povo? Era dessa forma, irmãos? Não. É por isso que eu tenho que concordar com duas pessoas. Primeiro, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: chegará um tempo que no lugar dos pastores em alimentar o rebanho, haverá palhaços para entreter bodes. É o que nós temos visto em nosso meio. Pregadores que não levam a sério a pregação, mas que além de levar o povo de volta para a Bíblia, apenas servem de entretenimento para bodes. E eu faço uma pergunta: com esse tipo de comportamento, será que estes pregadores levariam o povo ao arrependimento, irmãos? Eu quero encerrar esta mensagem lendo 3 textos da serva do Senhor. Lendo apenas 3 textos do Espírito de Deus. No juízo, quando forem revelados todos os segredos, saber-se-á que a voz de Deus falou através do instrumento humano, despertando a consciência entorpecida, avivando as faculdades dos sem vida e levando pecadores ao arrependimento e contrição e ao abandono de pecados. Então se verá claramente que através do instrumento humano foi comunicado a fé, a alma e infundida a vida espiritual, procedente do céu, a quem estava morto em delitos e pecados, e ele foi avivado espiritualmente. Esses ossos representam toda a casa de Israel, a igreja de Deus. E a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que vivam. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda da vida espiritual. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm seus nomes nos registros da igreja, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Será que eu estou falando para alguém que mesmo o nome
registrado no livro da igreja, mas por conta das suas atitudes, por conta dos seus pensamentos, por conta de como tem levado a sua vida espiritual, o seu nome não está escrito no livro do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Irmãos, esse é o meu maior medo. É de estar o meu nome registrado no livro da igreja, mas o meu nome não está registrado no livro do Cordeiro. É frequentar a igreja, mas não estar ligado a Cristo. Cuidado. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem, muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Irmãos, eu posso estar pregando a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que eu esteja vivo espiritualmente. É por isso que eu, como pregador, como irmão de vocês em Cristo, eu preciso diariamente analisar a minha vida, para ver se eu estou firme nos caminhos de Deus. E você também precisa fazer o mesmo. Quando a palavra do Senhor for buscada e seguida, será alcançado firme progresso. Vejamos agora nossa necessidade. O Senhor não nos pode usar a menos que sopre vida em nossos ossos secos. Queres ser usado por Deus? Quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser usado assim como o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro foi usado? Peça a Deus para que Ele sopre fôlego, o Espírito Santo na sua vida. Amém. O último texto é este daqui. O fim está próximo, aproximando-se de nós, tão furtivo, tão imperceptível, tão silenciosamente, como os abafados passos do ladrão, à noite, para surpreender os dormentes e desapercebidos e desprevenidos. Conceda ao Senhor que seu Espírito Santo sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, para que não continue dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Porque, irmãos, precisamos passar por um despertamento espiritual, irmãos? Porque o fim está próximo. E a ira de Deus vem sobre aqueles que são os dormentes, desapercebidos e desprevenidos. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 nécias, as que permaneceram na sonolência, aquelas que não receberam o Espírito Santo. O que foi que elas ouviram, irmãos, do noivo? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Se muitos que me ouvem nesta manhã não tomarem uma decisão, ouvirão dos lábios do Mestre: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Pela graça de Deus, Deus me deu o privilégio não apenas trazer esta mensagem para vocês nesta manhã, mas também pela parte da tarde. O meu apelo nesta manhã é apenas um. Você deseja passar por um despertamento espiritual? Você deseja ser usado pelo Espírito Santo? Você deseja de todo o seu coração sair desta condição, ossos sequíssimos, e se erguer, ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus? Amém. Venha hoje à tarde,
Porque hoje à tarde, a partir das 16h30, eu irei trabalhar uma carta direcionada a esta igreja, que é a carta de Cristo à igreja de Laodiceia. E tanto Ezequiel 37, quanto Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, pertence aos que estão dentro da igreja. Por quê? Porque tem forma, mas não tem vida espiritual. Se o desejo de vocês nesta manhã é serem cheios do Espírito Santo, é serem reavivados, saírem da morte espiritual para a vida, enquanto o nosso irmão estiver louvando ao Senhor, eu quero que você se coloque de pé, dizendo: Senhor, eu reconheço que estou morto e eu preciso da ação do Teu Espírito para sair da morte espiritual. Escute, se hoje vocês ouviram a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Precisamos urgentemente do batismo do Espírito Santo. Só uma forma de cumprirmos a nossa missão, quando a promessa da chuva serôdia a ser derramada sobre nós. Mas para isso, precisamos passar por um despertamento. Como você, meu irmão, tem levado a sua vida espiritual? Você tem estudado a Bíblia? Você tem orado? Você tem clamado a Deus? Você tem consagrado a sua vida? Ó irmãos, nós precisamos, porque nós somos esses ossos e precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos do agir do Espírito. Eu quero nesse momento convidá-los a nos colocarmos de joelhos diante de Deus e pedir: Senhor, nos perdoe, Senhor, pela nossa transigência, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Nesse momento você terá um tempo para reconhecer a sua fragilidade diante de Deus e pedir perdão a Ele por muitas vezes você ter ignorado o estudo da Bíblia, a oração, a comunhão. Fale com teu Deus nesse momento.